hora da gente falar um pouco de esporte. Carlos Ferreira vai entrar em campo para a gente bater esse papo. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Thaís, e bom dia a todo mundo. Estou não apenas em campo, como estou na área. Verdade, muito bem, gostei de ver. E ontem, literalmente na área, você trouxe aqui de primeira mão a informação dos jogadores que seriam aí afastados, exatamente, excluídos. E parece que mais jogadores vão ser afastados também do clube, né? E a gente vai conversar daqui a pouco, porque antes de você trazer... Eu acho que assim, o mais importante pontuar agora é que o que nós anunciamos ontem aqui, o Remo já à tarde confirmou os 5 nomes. Exato, exatamente, Ferreira. Então vamos lá, a gente vai começar justamente falando do Remo, daqui a pouco você traz os comentários, porque o Remo segue nessa situação bem complicada mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro, depois de completar 5 jogos seguidos sem vitória e permanecer fora do G8, a diretoria remista anunciou ontem dispensas no clube. Quando a diretoria aparece na coletiva de imprensa, geralmente não é com boa notícia. E dessa vez, também não foi. Logo de cara, o presidente do Remo, Fábio Bentes, anunciou o desligamento de 5 jogadores. Esses atletas a gente não conta mais para esse ano. Ainda estamos negociando alguns detalhes das saídas, então ainda vai ser oficializada a saída em definitiva, mas a gente já não vai mais contar com o Pimpão, com o Fernandinho, com o Laílson, com o Kevin e com o Jorge Pazetti, que é goleiro do elenco, né? Então esses 5 inicialmente já não fazem mais parte. Existe ainda algumas avaliações sendo feitas de alguns atletas, né? Oportunamente, se a gente definir por também não permanecer com mais algum nome, a gente comunica isso para a torcida. Entre os que deixam o elenco, destaque para os atacantes Rodrigo Pimpão e Fernandinho. Os dois frequentemente apareceram no time titular. Pimpão disputou 11 jogos e marcou 1 gol. Fernandinho foi além. Em 16 partidas foram 3 bolas na rede. Apesar dos números, a má fase na Série C fez a direção remista optar pelas saídas. Já são 5 jogos seguidos sem vitória na competição. A 13ª posição deixa a equipe bastante ameaçada na busca pela vaga na próxima fase. Nós estamos envergonhados com o que ocorreu nesse último jogo, ali contra o Atlético Cearense. Não pode perder daquela forma, por aquele placar, com o elenco que a gente tem, com o grupo que a gente montou. Isso aí é inadmissível. É bom que se diga que a cobrança existiu, assim como vinha existindo diante dos outros resultados. A gente está ainda focado muito em classificar, a gente não cogita outra hipótese, não tem outra alternativa para esse time. O elenco que foi montado, desde o começo quando foi anunciado, acho que todo mundo foi unânime, torcida, imprensa, a diretoria, que a gente montou um elenco para subir, para disputar o título. Infelizmente o elenco não deu liga, trocamos o treinador, não estamos conseguindo ainda vencer, mas a gente confia no trabalho dos atletas que estão ficando e do treinador que chegou, que é um grande profissional, que tem mostrado isso no dia a dia, que ele tem mostrado qualidade e comprometimento aí com o que a gente precisa. Com as mudanças no plantel, novas contratações também não estão descartadas. O executivo de futebol do Leão, Ney Pandolfo, garantiu que o clube está no mercado. Em relação ao planejamento, a gente vem observando algumas situações que possam, no final da janela, né, na abertura da janela, nós teremos aí algumas oportunidades. Estamos acompanhando algumas posições que possam ainda nos ajudar nessa reta final de classificação. Temos 5 partidas, temos um próximo jogo em casa muito importante. Os atletas estão cientes disso, juntamente com a comissão técnica, todos preparados. Vamos nos preparar a semana toda, uma semana forte, para que a gente consiga ter um grande resultado no final de semana e retomarmos o lugar que a gente precisa estar. A derrota por 3-1 para o Atlético Cearense foi apenas a derrota, digamos, mais grave que o Remo teve, a maior frustração. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, nós vamos ver o Remo tomando de 3-0 do Volta Redonda, o Volta Redonda sobrando no segundo tempo. Nós vamos ver o Altos do Piauí ganhando do Remo de virada por 2-1, o time piauiense sobrando em campo no segundo tempo. O Remo melhorou bastante no jogo contra o Figueirense, na pré-estreia do Gerson Guzmão. Diante do Paysandu, teve a frustração da vitória não ser conquistada, mas a atuação da equipe foi aceitável. Aí sim, contra o Atlético Cearense, foi a vergonha que resultou nessas medidas tomadas pela diretoria do Remo. Por que eu estou falando isso? Estou relembrando lá os jogos contra o Volta Redonda e contra o Altos. Os problemas
que causaram a queda de rendimento do Remo vêm lá de trás. A diretoria não estava enxergando o que estava acontecendo, jogadores fazendo farra, jogador se sentindo dono do clube dentro do Baenão, a diretoria não sabia do que estava acontecendo, não demorou demais a agir, pelo menos agiu desta vez e tirou 5 jogadores. Mas quando o presidente diz que há outros casos em avaliação, é porque ainda há gente das farras que segue no elenco. O Remo vai esperar agora a reação dessa equipe no jogo contra o ABC. Uma nova atitude do time competitivo, do time compromissado, porque isso faz parte do contexto também a declaração do técnico Gerson Guzmão, lá em Fortaleza, depois da derrota para o Atlético Cearense, sobre os jogadores que não estavam compromissados com a causa. Onde é que ele detectou isso? Nessa conduta extra-campo, na história de jogadores saindo de farra, de virar à noite para ir para o treinamento. Então ele foi percebendo isso, né? O Remo tem situações muito graves, e eu estou falando aqui muito por altos. A minha fonte dentro do Baenão está juntando as peças, e eu vou saber ainda mais sobre essa história do Clube do Remo, do que está acontecendo, das causas, mas aí já deu para perceber claramente o que tem acontecido. Tem pecados por ação, mas também tem pecados por omissão dentro do futebol do Clube do Remo. Menos mal que o time ainda tem possibilidades de conseguir a classificação, porque se você avaliar que são 19 rodadas e faltam 5, nós temos pelo menos 1/4 da fase de classificação a ser disputada. É uma margem muito boa para uma equipe reagir. E se houver esse compromisso a partir de então, se houver brios, né, se houver atitude a partir de então, o Remo tem time suficiente para reagir e ainda conseguir esse objetivo. Afinal de contas, está apenas 2 pontos abaixo da zona de classificação. Mas, como dissemos ontem aqui reiteradamente, o Remo está apenas 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Do jeito que a coisa estava funcionando lá no Baenão, o rebaixamento era inevitável. Agora, com as atitudes que foram tomadas tardiamente, mas foram tomadas, fica a esperança de que o Remo reaja sim, já no domingo, a partir de domingo, no jogo contra o ABC. É verdade, uma pena muito grande, né? A gente sabe que todo mundo tem a sua vida, né? Independentemente da sua profissão, mas você precisa ter responsabilidade. A palavra é essa, responsabilidade. Exatamente. Eu te digo até mais, viu, Thaís? Quando você vê um atleta como o Kevin, que é fruto da base do Remo, Laílson, que é fruto da base do Remo, sendo desligados do elenco no meio desse contexto todo, e ao mesmo tempo você vê Pikachu e Rony fazendo um sucesso enorme, né? Já sendo nomes internacionais. Pikachu vai para o Japão, né, se eu não me engano. Pikachu está trocando o Fortaleza, pelo Shimizu do Japão. O Rony fazendo um sucesso enorme no Palmeiras e sendo cogitado por clube da Europa. Qual é a grande diferença entre as histórias, para pontuar aqui, entre as histórias de Pikachu e Rony e desses 2 atletas que estão no pacote dos excluídos no Remo? É responsabilidade, é profissionalismo. Então, jogadores que se dedicam, que são profissionais, que tratam de evoluir, cumprem trajetórias gloriosas como Pikachu e Rony. O inverso disso, os exemplos estão aí. É verdade, você tem que saber onde você quer chegar.